Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento de qualidade com quem de fato está promovendo a inovação, usando as novas tecnologias em seu benefício, para você melhorar o seu dia a dia, gerar renda, criar a sua própria empresa, enfim. Tudo isso a gente tenta trazer de uma maneira bem simples e qualificada para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E hoje a gente vem trazendo uma empresa que realmente vem causando um impacto social relevante, principalmente num segmento que vem crescendo e vai crescer cada vez mais no Brasil, que é o universo logístico de entrega, obviamente usando a tecnologia para facilitar todo o processo. Então hoje eu estou trazendo aqui o CFO do Na Porta. Meu caro, muito obrigado pela tua presença. Eu quero que você se apresente aí, fale por onde passou, o que que é o Na Porta. Prazer, Vitor, estar aqui com você. Prazer estar com o teu público do Digitalize. Muito bom poder compartilhar aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente vive por esse propósito. E a Na Porta, ela começou em 2020, no auge da pandemia. Todo mundo, obviamente, querendo receber produto em casa e a gente querendo construir um negócio. E a gente entrou numa incubadora, aceleradora, chamada Founders Institute. E ela começou a modelar o negócio junto com a gente. E inicialmente a gente tinha uma ideia que também era de impacto, mas a gente recebeu um feedback de um dos mentores, falou: olha, isso não vai escalar. Vocês vão ter muita dor de cabeça e vocês não vão impactar como vocês estão achando. O sonho é bonito, mas a realidade vai ser diferente. Aí ele falou: ó, vocês têm 30 horas para ter uma nova ideia e fazer acontecer para a gente poder continuar no projeto aqui dentro dessa incubadora. Bom, a gente se reuniu, os sócios hoje sou eu, cuido do financeiro, a Catrine, que cuida do marketing, o Sanderson, que é o fundador, CEO, que cuida de tudo, e o Léo, que cuida de operações. A gente se reuniu e falou: a gente precisa ter uma ideia nova, precisa adaptar essa ideia. E aí, então, o Sanderson, que é o CEO, ele tinha uma história para contar da vida dele. Ele sempre compartilhou, que basicamente é o seguinte: ele morou numa periferia no Itaim Paulista, e ele sempre teve dificuldade de receber produto em casa, como todo mundo que mora em regiões periféricas e comunidades. Mas ele também estava do outro lado da mesa vendendo. Ele tinha um e-commerce de muito sucesso, focado em classe A, classe C, D e E. E ele tinha a dificuldade de conseguir entregar nas diferentes regiões do Brasil, principalmente nas regiões periféricas. Ele falou: poxa, acho que tem um problema que o pessoal de comunidade enfrenta, de região periférica, que é receber produto em casa. A gente falou: pô, tá aí. Se a gente tem... e a nossa ideia era uma empresa de impacto. Esse programa de aceleração, apesar dele ter diversas ideias, diversos segmentos, nós tínhamos uma certeza que a gente queria impactar. E a gente falou: pô, acho que é isso. Vamos fazer acontecer. E aí nós quatro, reunidos, decidimos, acreditamos, apresentamos um projeto construído em 30 horas. E aí então aquele mentor falou: pronto, vocês descobriram, agora vamos validar no mercado, vamos construir a ideia, vamos fazer acontecer. E aí que iniciou a história da Na Porta. Quantos anos tem o Na Porta mesmo? 2020 surgiu a ideia, ela foi sendo construída, mas a empresa, ela foi constituída no meio de 2021. Então, Pandemia. exatamente. Na verdade, até falei a data errada, perdão. Já era 2021, já estava em 2021, no meio daquela pandemia, não era 2020. E aí, até a empresa se constituir, que foi o meio do ano, até ela iniciar a operação, foi início de 2022. Então, durante 6 meses, que era aquele momento de Black Friday, final de ano, a gente não conseguiu conectar com nenhum cliente, porque a gente ainda não tinha estrutura tecnológica, a gente ainda não tinha feito nenhuma entrega, a gente estava construindo a empresa. E aí eles fazem aquele período de freezing, né? Não coloca nenhuma empresa logística para poder fazer entrega. Mas aí no janeiro de 2022 a gente começou a entregar, foi o iFood o nosso primeiro projeto, com entrega de food, de comida, e aí a gente começou a operacionalizar o negócio. Pô, e que realmente é uma dor no Brasil, né? Assim, esse universo logístico e de meios de pagamento são dois universos que vão crescer inevitavelmente, não importa o que aconteça, em virtude do aumento da demanda por produtos no universo digital. Você pode ter uma empresa ou outra ruim no ponto de vista do varejo online, de venda de comida online, mas fato é que pela demanda, esses dois segmentos, eles crescem porque necessariamente você precisa ter uma transação financeira ali, digital, e do outro lado, necessariamente, você precisa ter uma entrega, né? Eh, então, por isso que acho que a gente tem um longo caminho para explorar. Até porque no Brasil a gente tem
só 12% de todo o varejo no digital, que é o dado assim mais fidedigno que a gente pode ter, porque até esse dado é um pouco Questionável. complicado de se capturar, porque quando você olha outras fórmulas de cálculo em outros segmentos da economia, você se baseia no KNAI, né? E aí o KNAI de venda não faz a distinção se é online ou se não é. Sim. Então você não tem muita precisão disso. Mas até dados da Accenture pré-pandemia era 5%, agora 12% pós-pandemia. Ou seja, não é nada ainda, mas todo mundo compra qualquer coisa na internet, Sim. né? Ao passo que nos Estados Unidos essa penetração chega a 60% Uau. de todo o varejo dentro, né? Então, ou seja, todo um segmento logístico deve crescer demais. A gente Acompanhando o varejo. recebeu, exatamente, a gente recebeu aqui recentemente o Country Manager da Amazon Logistics. Eles criaram um centro de distribuição lá em Imbu, muito grande, e eu me impressionei com uma forma como eles estão recrutando esses transportadores no final do dia, né? Que basicamente eles estão criando esses transportadores. O cara pega uma pessoa que tem interesse em ser um transportador e eles oferecem tudo: o curso, o serviço de despachante, documentação, tudo. Então, Formaliza o cara. formaliza o cara, que antes não era um transportador, né? Aí a gente está falando não só daquele last mile, né? Sim. De que você faz por moto, por bicicleta, a pé. Ele está falando de caminhão, VUC, van, esse tipo de coisa, né? Middle mile, né? E aí o que a gente vê nesse universo é que a demanda está tão grande que vários transportadores já estão capotando, né? Ou seja, não estão conseguindo entregar o tamanho do volume de pacotes. Pois é. E aí essa dor, no teu caso, assim, são duas. Você tem uma que é a geral, né, de todo mundo, que é a dor de centros urbanos e no Brasil como um todo, que não conseguiu criar uma forma de você colocar as pessoas morando e um comércio local tudo no mesmo lugar. Você tem poucos bairros no Brasil assim. Então você tem muitas pessoas morando longe da onde trabalham e longe da onde tem possibilidade de compra, de comércio e tudo mais. Isso faz com que o delivery aqui também aumente pra caramba. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nessas regiões que vocês estão atendendo, muitas vezes não tem nem endereço. Exato. Como é que vocês resolvem essa dor, de, assim, uma falta, ausência de um endereço? Como ter a precisão que vai entregar na porta da pessoa? Pô, Vitor, quando a gente começou a empresa, a gente falava no asfalto, aqui na região mais urbanizada, sobre same day, logística reversa, tecnologia, tracking record. Só que na comunidade, na periferia, o cara não tem nem endereço. Ele para poder retirar um produto tem que andar 3, 4 quilômetros até a agência do correio mais perto. Tem que colocar o endereço de um parente numa região mais urbana para poder retirar e combinar com o parente depois de pegar aquele produto que ele comprou na internet. Ou seja, para ele é muito difícil. Então, quando a gente começou a empresa, o nosso desafio era como a gente produz conveniência e dignidade para uma população gigantesca. Porque a gente está falando hoje que cerca de 30% dos paulistanos ainda não recebem produto em casa. A gente, quando pensa em São Paulo, a gente pensa em Paulista, Faria Lima e bairros conhecidos. No entanto, a grande massa da população está na parte extrema da Zona Leste, está na parte extrema da Zona Sul, da Zona Norte. E então, essa população ainda tem muita dificuldade, como você comentou, por estar distante do centro urbano, de conseguir receber. E quando recebe, ou às vezes ela paga um frete um pouco mais caro, ou às vezes um prazo abusivo de 10 dias para receber e tudo mais. Então, empresas como a nossa têm o desafio justamente de tirar esse abismo e fazer de alguma forma com que essas pessoas se sintam pertencentes da sociedade, do mundo digital. E aí, respondendo a tua pergunta, um dos problemas dessas pessoas é o problema de CEP. Elas não são... muita gente no Brasil, milhões de pessoas não moram num lugar regularizado, não tem um endereço formalizado para chamar de seu. E aí, então, recentemente, a Anaporta, que tem ali o core business de fazer entrega, last mile e levar na porta do cliente, ela
sendo acelerada pelo Google, que também foi outro programa de aceleração que a gente passou e que a gente foi investida deles, a gente conseguiu, por causa da ideia, pegar uma tecnologia do Google de Plus Code, ter um contrato com o Google, que é uma tecnologia usada muito na Índia, que tem um problema de urbanização também gigantesco, de regularização de residências. E a gente começou a fazer um projeto de CEP digital ou virtual, que é criar um CEP digitalmente para moradores de comunidade. Então, no ano passado, contando a história, no meio do ano passado, a gente participou de um programa que chama Impacta Mob, que é intermediado pela Artemisia e financiado pela Fundação Volkswagen. E em parceria com a Gerando Falcões, que tem a Favela 3D, a gente, na Favela dos Sonhos, que é em Ferraz de Vasconcelos, a gente fez o mapeamento dos CEPs daquela comunidade. Então, a gente colocou 400 moradias para dentro do Google Maps. Para resumir assim, você que tem o Google Maps, está assistindo, tua casa está lá. Dessas pessoas não estavam. As ruas delas, as casas delas. A gente incluiu elas no Google Maps com essa tecnologia. Então, ela é desafiadora, tem que construir as rotas, tem que construir as casas. E essas pessoas receberam um CEP digital. O que acontece agora? Então, por exemplo, uma pessoa que mora nessa comunidade tem um problema de saúde, precisa chamar o serviço de saúde municipal. Antigamente, ou antes da gente, do CEP digital, ela não era encontrada. Hoje ela consegue passar o CEP dela digital, passar o endereço, qualquer um no Google Maps consegue chegar porque está roteirizado. E aí, portanto, aquela pessoa pode ser encontrada. Então, o nosso desafio é não só fazer esse tipo de serviço acontecer, mas muitos outros, como, por exemplo, lá em Ferraz de Vasconcelos, tem a Secretaria da Favela que está aceitando agora aqueles CEPs como um CEP governamental, vamos dizer assim. E aí, então, aquela pessoa usando aquilo como endereço, ela pode matricular o filho dela numa creche e, então, não precisar mais usar o endereço de um parente que mora numa região com CEP, porque agora a casa dela, no meio da comunidade, tem uma identificação e a prefeitura aceita e aquela pessoa se sente pertencente, tem segurança, a escola consegue encontrá-la. Então agora os nossos desafios são múltiplos, né? Porque obviamente que como empresa de last mile, a gente, por causa do CEP digital, a gente consegue hoje receber na nossa base lá em Ferraz de Vasconcelos produtos dos nossos diversos clientes e a gente consegue também colocar no nosso aplicativo essa roteirização para que a entrega, obviamente ela é feita por uma pessoa da comunidade que sabe onde é o local, mas ela também futuramente vai poder ser feita por uma pessoa que não é da comunidade, porque você vai conseguir chegar naquele lugar, porque agora ele está mapeado e ele existe até num aplicativo de entrega. Então são muitos benefícios que a gente procura fazer através desse projeto de CEP digital. Mas na prática essa pessoa recebe o quê? Um código de CEP, que nem a gente, quem mora em uma rua regularizada, reconhecida, com número... É a mesma coisa? Mesma coisa, só que ele é único, né? Então não é o CEP da rua, é o CEP da residência. Ele tem um código e esse código, ele obviamente, ele está dentro da tecnologia do Google para ser lá criptografado e ser único. E aí, então, com aquele código, ela recebe uma plaquinha na porta da casa dela. Do mesmo jeito que ela tem o número da casa, ela tem também a placa do CEP dela, então ela pode ser identificada também visualmente para quem passa na frente. Isso vai ajudar até em alguns cenários. Eu não sou um grande entusiasta de entrega de drone, né? Assim, não sou mesmo. Ele funciona para algumas rotas, eu vejo. Então, por exemplo, se você tem uma rota que é sei lá, um condomínio, desses aí que parece que é uma prisão, que você bota lá uma portaria, um monte de casa grandona lá dentro, da portaria até a casa funciona, né? Uhum. Tipo, você pode fazer um voo e entregar ali no apartamento. Só que o problema é identificar onde vai pousar a parada, né? Às vezes nos projetos piloto que estão pilotando, você não para na casa, né? Você tem um outro campo que é onde o negócio pousa mesmo, aí a pessoa tem que sair lá, pegar e tal, blá, blá, blá. Tem um desafio ainda aí, né? Mas com o PIN exato, você já consegue precisar, né? Você tem um avanço maior aí. É interessante isso. Exato. E, cara, para as pessoas é uma baita dignidade, né? Pô. Porque, assim, ter um CEP já te garante um monte de coisa, né? Exato. Acesso e tal. Nossa ideia é convencer empresas multinacionais a elas valorizarem esse tipo de trabalho, porque elas também precisam
oferecer os serviços, que é dignidade. Uma pessoa que mora numa região muito periférica e fala assim, eu não tenho acesso a uma empresa de internet que todo mundo tem. Pô, mas como é que você não tem? Ela não consegue trabalhar online, ela não consegue trabalhar home office, ela já trabalha longe do centro urbano. Aí vem uma empresa querendo contratar para fazer a integração da periferia com o urbano e fala assim, você vai trabalhar home office, você não vai nem precisar vir para cá. Pô, mas aqui não chega a empresa de tecnologia de internet mais conhecida, que é uma local que mal funciona. Não pode. Então, essas empresas elas precisam acreditar em trabalhos como o nosso e desbravar. Vir junto, ter a parceria e elas poderem oferecer o serviço delas também para quem hoje não tem acesso. É isso, né? Assim, em vários locais a gente sabe no Brasil, você tem o gato net, porque talvez não consegue, não tem CEP o negócio. Não tem, lá, a empresa nem vai consegue instalar. A empresa nem consegue. E tem, obviamente, até as empresas de água e luz que dão o jeito delas. Oferecem tarifa social, dão um jeito de cobrar, é uma gambiarra. A gente que frequenta muito comunidade, a gente vê lá todo o esforço delas, elas fazem os mapeamentos próprios e tudo mais, mas é disfuncional, porque hora a casa tá lá, hora muda o morador. Então, eu imagino que eles vão meio que tentando cobrar na sorte. Né? Se pagar, pagou. E o serviço, consequentemente, não é bom. E esse que é o ponto, né? A gente pode ter gente olhando para assim, então vocês estão preocupados em lucrar com a comunidade, fazer as empresas ganharem dinheiro lá. Claro, isso é o interesse de todos. No entanto, se você olhar para o olhar da comunidade, pensa assim, eu tô aqui. Quer dizer que porque eu moro aqui, eu não posso ter acesso a um serviço decente de água, de luz, de saneamento, de internet, de gás, serviço de saúde. Posso ter serviço nenhum aqui, de entrega. Então, a nossa ideia não é justamente integrar. E, obviamente, que o quanto que a pessoa vai gastar, o quanto que ela vai comprar, depende da capacidade social, financeira de cada um. Mas ela se sentindo pertencente, obviamente, ela também consegue acessar mais informação, ela consegue se conectar, ela consegue vender. Existe muito potencial nessas regiões periféricas também para trazer para fora delas os seus produtos, o seu e-commerce, as suas vendas. E precisa estar tudo integrado, ela precisa ter internet, ela precisa conseguir ter uma empresa de entrega também fazendo a entrega para ela, de dentro para fora. Então, o desenvolvimento delas passa pelo desenvolvimento tecnológico, de CEP digital, de empresas de entrega como a nossa e outras, imagino, Logtechs, Zedtechs e etc. N empresas, startups com tecnologias diversas oferecendo nesses lugares. E, cara, é muito interessante, né? Porque, assim, olhando como setores, assim, que a gente faz parte do movimento de inovação digital, que reúne várias empresas, né, desse universo. A gente vê eu vejo duas corridas 2023 para os próximos anos, né? E costuma ser rápido, aí entra uma outra corrida. É assim, para o comércio digital como um todo, a gente teve uma grande corrida inicial nos últimos 5 anos, que era trazer os local heroes e as grandes marcas para o digital. Então, por exemplo, no universo de restaurantes, você tinha que colocar o restaurante local daquela cidade que todo mundo conhece na cidade, que é o principal. Aí trazia. Então, por exemplo, São Paulo traz o Mocotó, o Porcão e tal. Além, obviamente, das, né, McDonald's, Habib's, essa história toda. Beleza. Então, são os local heroes e as grandes marcas. Para o varejo, mesma coisa. Então, você começa a integrar, a Nike tem que estar no digital. Tome, Nike, entra no digital. Tem o site, está no Mercado Livre, está na Shopee, está em tudo quanto é lugar. Beleza, essa fase foi compreendida. Agora, a gente está na fase do SMB, né? Dos pequenos e médios negócios, que é a cauda longa. Aí é mais difícil trazer esses caras, porque o CAC, o custo para ir lá e pegar esse cara, é muito mais alto do local hero. Você consegue sentar, negociar, trazer, bibibi. Os pequenininhos, não. Como é que faz essa abordagem para a entrada desses caras, né? Que é bem importante, porque os mercados não estão mais regionalizados, então o vendedor de capinha de celular hoje, sei lá, ele mora ali na favela que tem perto de casa, Heliópolis. Tá lá morando em Heliópolis. Bum! Ele tá vendendo capinha de celular que compete com um vendedor de capinha de celular, sei lá, do shopping. Do Morro do Alemão. Tá lá, ó, os dois. Porque o mercado não tá mais regionalizado, né?
para quem tem acesso à internet, né? Tem que sempre fazer esse disclaimer. Parece que a gente tem visão de centro urbano aqui. Nem todo mundo, infelizmente, tem. Mas na Uhum. prática, adensando cada vez mais, os dois vão competir, né? Então você pode ter o vizinho da loja física que está comprando de um outro estado, se pelo simples fato da comodidade dessa meleca aqui. Beleza, esse é um ponto. É uma corrida que está todo mundo tracionando agora. E a outra que eu vejo bem clara é de você incluir classe C, D e E nessas jornadas, que antes eram de classe média para cima. Aí você vê, por exemplo, Facili. Facili é um exemplo dessa jornada. Então, o modelo de negócio deles é totalmente voltado para a classe C e D. Então, você pega um leite, vale 7, está vendendo a R$ 2 lá na plataforma, que ele faz toda uma engenharia de social commerce, que é uma réplica de modelo chinês lá, que é bem sucedido e tal. Aí você vê, por exemplo, cartão de todos. Cartão de todos é uma coisa assim bizarra, bizarra. Cartão de todos é o maior operador de saúde do Brasil, hoje, fora do radar, quase ninguém conhece, que atende 20 milhões de vidas. Uau. Com um cartãozinho, chama cartão de todos, a pessoa paga 20 e poucos reais por mês para ter desconto e um monte de coisa, inclusive em saúde. Estão em várias regiões periféricas pelo país afora, completamente fora do radar também. E aí tem soluções como a de vocês também, que é uma dor violenta, né? Até, por exemplo, acessar serviços públicos, seja eles concedidos ou não, como a gente diz de telecom, mas sei lá, até porque ele recebeu o cartão do Bolsa Família, Exato. uma cesta básica. Cartão de benefício da empresa. Pois é, cara, até para ele ter uma identificação para o governo falar, ó, filho na escola, entendeu? Então, assim, Cartão do banco digital. Que eles estão é, aprendendo a usar o banco digital agora. Mas aí ele não consegue receber o cartão porque não tem agência. Tudo é um desafio, né? e você pode criar ecossistemas dentro ali daquela região especificamente, né? Uhum. Um banco próprio ali que transaciona. Hoje você tem os universos das criptos, que você pode criar um ambiente apartado que tenha menos impacto do que o ambiente fora com moeda oficial. Cara, assim, é um território Mar de oportunidades. Nossa, mas muita para todo mundo, né? Para quem tá lá, para quem tá ajudando esse processo todo. Mas me conta, assim, tendo em vista que vocês estão fazendo exatamente hoje, que você enxerga de perspectiva de ampliação, que cidades vocês estão operando, em que regiões vocês estão? A gente começou operando na Cidade de Deus, icônica do filme, e fizemos isso por 2 motivos. Primeiro, porque no Rio de Janeiro hoje 2 milhões de pessoas moram em regiões, em favelas, em comunidades, ou seja, praticamente 40% da população. E porque nosso sócio, o Léo, que cuida de operações, ele trabalhou na Ambev justamente na área de entregas em comunidades. Então ele conhecia muito bem o desafio. Ele já tinha sido muito bem sucedido numa empresa grande, que tem ali, acho que talvez uma das empresas que tem maior penetração de conseguir entregar nesse tipo de região. É mesmo, né? Em bar, né? Que é o Em bar, principal cliente deles. exato. Então eles conseguem fazer isso muito bem. E aí a gente falou, pô, então a gente tem um cara experiente, temos uma dor latente, e naquele momento daquele programa de aceleração, o que foi provocado na gente foi o seguinte: a seguinte pergunta: se vocês entregarem um dia na porta da casa de alguém e ela se acostumar com esse serviço e um dia não tiver vocês mais para fazer esse serviço, como é que vai ser para ela? Eu falei, pra gente é que nem o WhatsApp, não dá para mais viver sem, a gente não consegue nem se imaginar sem. Ele falou, então é isso que valida o negócio de vocês. Uma pessoa, quando experimentar pela primeira vez a compra de um produto e chegar na casa dela, coisa que ela nunca recebeu, ela nunca mais vai parar, ela nunca mais vai conseguir viver sem esse serviço. Ela vai evoluir nessa expectativa de demanda. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve ali no início da empresa aquela coisa de filmar quem estava comprando pela primeira vez, recebendo um produto em casa, o primeiro iFood na Cidade de Deus. Foi muito interessante. E aí, lógico que a gente falou, pô, o Rio de Janeiro é um lugar que tem ali uma dor latente, vamos crescer aqui, vamos nos alocar aqui nos diferentes lugares. Aí a gente, da Cidade de Deus, foi para o Rio das Pedras, que é uma comunidade muito próxima, aí a gente foi para Mangueira, aí a gente foi para o complexo, para Rocinha, agora a gente está no Complexo do Alemão, então a gente está, aos poucos,
aumentando a nossa região de abrangência e, obviamente, quando a gente fala que a gente atende a Cidade de Deus, não é só a Cidade de Deus, porque do lado da Cidade de Deus tem a Barra da Tijuca. Uhum. Então, o nosso argumento também para o varejista, para os grandes vendedores, como você mesmo falou do e-commerce, os local heroes que todo mundo compra, olha, a gente vai conseguir entregar bem na região da comunidade onde você não entrega hoje na porta. Mas esse mesmo entregador, ele também pode entregar no asfalto, na Barra da Tijuca, num porteiro eletrônico, num porteiro digital, porque se ele entrega num barraco, ele consegue entregar num prédio. E aí ele falou, pô, então aumenta a nossa área, aumenta a nossa demanda. Então, a gente, apesar de ter... e aí, qual a nossa lógica? É que o dinheiro continua na comunidade. Porque a gente não comentou aqui ainda, mas a nossa estratégia é fazer com que o nosso de impacto, vamos dizer assim, social, é a empregabilidade de moradores dessas regiões. Porque, como você mesmo comentou, eles estão longe dos centros urbanos, têm dificuldade de conseguir emprego em regiões urbanizadas. Uhum. Então, se a gente emprega eles, a remuneração que eles recebem, o dinheiro, fica dentro da comunidade. Então, eles entregam dentro. Mas se eles entregam fora também, o dinheiro continua lá. O dinheiro permanece lá dentro. E, obviamente, que não só esse impacto social, mas o impacto econômico também, que a gente considera além de remunerar o entregador, a gente quer remunerar os prestadores de serviço da região. Então, a gente contrata influencer digital da comunidade, a gente contrata prestadores de serviço de fachada e comunicação e banner da comunidade, ou seja, a gente quer que o dinheiro fique lá. A gente acredita muito que com investimento, com treinamento, com desenvolvimento, qualquer negócio, qualquer pessoa, consegue crescer. Então, para exemplificar, sei que eu estou fugindo da tua pergunta, mas já vou chegar lá. A gente tem o nosso hoje líder operacional da nossa principal base logística, hub logístico, que é o Wallace, que ele começou como entregador. E aí a gente descobriu que ele fazia faculdade de logística. Então a gente tem investido nele. Hoje ele já é o nosso principal líder, o homem que conhece todos os processos, que tem gestão sobre todos os clientes, que está super desenvolvido, que a gente quer construir uma trajetória ainda de mais sucesso para ele, porque a gente acredita que o nosso negócio consegue construir isso com essas pessoas. E aí, quando a gente fala de expansão, que foi a tua pergunta, a gente, nesse meio caminho, meio tempo, a gente estava no Rio de Janeiro e a gente começou a ser provocado para vir para São Paulo, porque num primeiro momento os varejistas falavam, pô, o Rio de Janeiro é a nossa maior dor. Quando a gente validou o negócio com eles, ele falava, agora a gente precisa de São Paulo também. E aí foi quando a gente fez esse trabalho lá na Favela dos Sonhos, que é a nossa base de São Paulo, que fica lá em Ferraz de Vasconcelos, próximo ao Itaim Paulista. Então a gente atende aquela região Poá, Itaim Paulista, tem a nossa operação lá que está crescendo. Mas agora a gente está vindo para Brasilândia também, que é a área extrema da Zona Norte de São Paulo, também junto com um projeto também, né, da Unilinha, que é uma empresa que tem uma PPP com o Estado de São Paulo para a construção do metrô, de uma linha que vai chegar. E aí a gente está fazendo agora a nossa implantação da base lá. Então, assim, a expectativa é Rio de Janeiro, São Paulo e aos poucos indo para os outros centros urbanos, porque não só pessoas de periferia e favela precisam de CEP ou precisam de entrega, mas também no interior tem muito problema de entrega. No interior paulista, por exemplo, tem muita cidade do interior que só tem um CEP para a cidade toda, da via principal. Então, milhares de pessoas que só têm um CEP. Tem a dificuldade de entrega, por consequência. Então, a gente tem muitos planos aí de expansão que, claro, fazem parte da estratégia do negócio. Não dá para abrir todos aqui, porque a gente também tem concorrente e a gente, obviamente, sabe que é saudável. Outro dia perguntaram para a gente, pô, é só vocês fazem isso, né? A gente falou, não. Tem concorrentes, a gente sabe que o mercado é muito grande, tem muita gente que precisa desse tipo de solução e a gente caminha em parceria, vamos dizer assim, num ótimo relacionamento, torcendo pelo sucesso deles também, porque a gente sabe que isso está de alguma forma impactando muitas pessoas. Sem sombra de dúvidas. Eu abri aqui falando, logística é um território assim que, assim, tem espaço para muita gente, né? Porque todo mundo vai fazer uma perna para cada um. Essa que é a verdade. Exato. E logística no Brasil, ninguém faz de ponta a ponta. Ninguém, absolutamente ninguém faz de ponta a ponta sozinho. Todo mundo precisa um do outro. Até os grandes, né? Até as grandes transportadoras. Exato. Vai pegar, vamos supor, vou pegar sair de São Paulo e entregar no Acre. Eu posso ir por avião, aí pega avião, é uma empresa específica. Chego lá, caminhão é outra. Aí chega lá na ponta, vai ter que desaguar em algum lugar. Aí depois tem o last mile.
Se for pro só eixo rodoviário, ixi, aí nem se fala. Então, assim, são várias pontas e uma cadeia enorme, né? Porque o Brasil é muito grande. Então, assim, quem realmente tem informação sobre a região, acho que se dá muito, muito melhor, né? A gente acredita nisso. Então, assim, é especialidade por região mesmo, né? Sim. Você tem transportadora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ele sabe exatamente onde tem mais risco ou não, e ele vai mudando a Contornando. rota pelo fato dele ter aquele tipo de conhecimento, né? Não adianta uma transportadora grande chegar, investir sem conhecimento, vai tomar sinistro lá na ponta, vai entrar em região que não consegue Exatamente, entrar, exatamente. ou vai ter uma ineficiência na entrega pelas dificuldades logísticas mesmo, né, de levar os carro, o caminhão, não funciona tão bem assim, né? Você anda em É, regiões como a Zona Norte do Rio de Janeiro, lá é uma loucura. É bem difícil andar, é bem difícil se localizar, conhecer os locais. Então tem que ter uma especialidade, tem que saber tem onde até está para onde tá a colocando o pé. condição até da via, né? Sim, Tá, vai com modal lá, um tuk-tuk numa via que não comporta um exa tuk-tuk, não vai dar certo, né? exatamente. Então é muito, muito bom e importante esse tipo de especialidade. E eu fico pensando aqui, assim, o quanto que a gente pode, dentro desse processo, até você citou parte disso que eu queria tentar abordar um pouco mais, que é sempre uma questão que eu fico me perguntando. É assim, a gente tem que ter muito a cabeça de geração de oportunidade. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um emprego, não está iniciando uma jornada ou realmente ele perdeu o negócio dele, o emprego, ele tem que ter lá algumas boias de salvação. Antes, essas boias de salvação eram muito escassas, né? Então, por exemplo, o cara, sei lá, comprava bala e ia vender no farol, Uhum. comprava alguma coisa, ia abria a garagem dele e começava a vender, sei lá, Bolo, bolo. brigadeiro. Exatamente. É, é uma opção. Ou o cara perdia um emprego lá, ia batendo de porta em porta para buscar um cliente, sei lá, pra fazer um serviço de limpeza, uma carpintaria, algo do tipo, né? E hoje, por meio de tecnologia, você vai ampliando essas gerações de oportunidade. Então, você começa a achar a demanda. Então, você é carpinteiro, se Uhum. você tiver uma presença digital lá, suas chances vão aumentar para pessoas que queiram aquele serviço e tal. Então, queira ou não, essa aproximação dessas assimetrias de informação vai gerando mais oportunidade dessa geração de renda. Até aí, beleza, ótimo, bacana. É, mas como é que a gente faz para essas pessoas seguirem numa trajetória de evolução, para não ficar só naquilo, né? E eu não estou falando que todas as empresas precisam ter condição, devam fazer isso, né? Talvez ela vai ter uma que vai cumprir aquela etapa, né, da boia, a outra que é uma segunda, o emprego que é uma terceira e por aí vai. Só que assim, de maneira geral, como país, tal, como é que a gente consegue, por exemplo, saber se a gente já tem algumas pessoas assim trabalhando, gerando renda, por mais que seja assim, gerando uma renda média acima do salário mínimo, como é que colocar numa esteira rolante que você vai qualificando ele para outras funções, sabe? Então, um cara que conhece bem o local lá, ele tá fazendo entrega, no futuro ele pode abrir uma empresa, uma transportadora dele, ou mesmo trabalhar num hub logístico desse, ou seguir para falar assim, não, agora eu vou vender porque eu conheço muito bem o território, vou entregar ao mesmo tempo. Pensar alguns racionais para dentro desses próprios negócios e criando essa esteira, né? Sabe que a gente fez recentemente uma parceria com o Senac, que é a criação de um curso para entregador. Ou seja, profissionalizar esse profissional com conceitos de logística, conceitos de tecnologia, porque quando ele chega, muitos chegam muito cru, como você falou, perdeu o Uhum. emprego, ele encontrou uma oportunidade nova, não precisa mais necessariamente vender o bolo na porta de casa, mas ele pode ser um entregador de uma logtech como a nossa, por exemplo. Mas ele é muito cru, ele não conhece de tecnologia, ele não conhece de aplicativo, ele não conhece de conceitos logísticos, ele não sabe o que é SLA. Então, esse treinamento, ele tem o fim de prepará-los para essa função,
profissionalizar essa função, desenvolver ele a fim de introduzir ele no mundo logístico, não necessariamente só no mundo de entregador. Uhum. E aí, lógico, ele, como entregador, a gente tem uma lógica que é produzir dignidade no trabalho dele, então a gente constrói a nossa relação com ele de uma forma em que a gente acredita que ele está sendo remunerado adequadamente, que ele não está trabalhando com risco de vida, que ele está, de alguma forma, trabalhando as horas suficientes para que ele tenha qualidade de vida para também se desenvolver academicamente, com a família dele, como pessoa, fazer o que ele quiser, o seu lazer. E tudo isso fazer com que ele construa essa jornada de autoconhecimento e de conhecimento dessas oportunidades do mundo logístico que, como você mesmo pontuou, vai se desenvolver conforme o varejo que ainda, você comentou, 12% online, e se a gente chegar e caminhar para a direção do mercado americano, vai chegar lá nos 50%. Então, muita gente vai vender ainda pela internet, muita empresa vai se conectar, vai precisar cada vez mais de entregas, mas vai precisar de profissionais. A gente não acredita que esse mercado vai se sustentar se não tiver pessoas que tenham prazer. Pô, eu entrei no mundo de entregas e lá eu cresci. Lá eu entrei no mundo logístico, lá eu entrei num mundo em que existe tecnologia, existe seres pensantes, pessoas que se desenvolvem e que, quanto mais uma empresa cresce, na nossa empresa a gente está ali com alguns hubs. Mas se a gente tiver crescimento, volume, a gente vai precisar de mais hubs e, portanto, mais profissionais preparados que poderiam e podem ser entregadores que estão com a gente hoje ou de outras empresas, a fim de ocupar essas posições de liderança, de coordenação, de gestão, porque ninguém melhor do que eles para poder coordenar um trabalho de entrega. Exatamente. Eu lembro que antes você tinha, por exemplo, até os nomes mudaram, né, nos últimos tempos. Antes, no universo logístico, você chamava de sem distribuição. Porque você pegava o produto, colocava o produto lá, o produto ficava uns dias, porque tinha que separar, e tinha um sorter gigantão lá que ia separando os pacotes e tal. Hoje em dia, nem sem distribuição mais o Pochan chama de cross-dock, Cross-dock. porque o negócio, assim, fica pouco tempo ali, já é despachado, assim, é pouco tempo mesmo, e em vários desses não tem nem sorter, é tudo bipado, bip, bip, gaiola, bip, gaiola, bip, gaiola. E aí, assim, tipo, conectado com esse universo logístico que mudou muito, tem o mercado de seguros também que cresceu demais. E boa parte do preço para entregar, por exemplo, essas regiões periféricas leva em consideração também o preço seguro, que eles acabam majorando. E soluções como a de vocês vão trazendo uma solução benéfica também, não só para varejista, mas para outras transportadoras que querem chegar até a ponta. Ele já tem a demanda, ele pode desaguar a demanda em você, Exato. só que naquela ponta ele não entra, por desconhecimento, por preço, por tudo. Por não ter cobertura do seguro dele, muitas vezes também. A Exatamente. gente tem que agradecer a 88i, que foi a seguradora que acreditou na nossa Ela é operação. nova, não é? Ela é uma Insurance Tech, não é? É a InsuranceTech. Ela é nova, começou pouco tempo também atrás e acreditou na gente. Ela segura a nossa entrega em todo o Rio de Janeiro, São Paulo. E obviamente que ela tem um custo inferior para uma logtech como a nossa, mas ela acredita nesse mercado. Ela acredita que dá para muitas outras logtechs terem essa cobertura e portanto, oferecer uma entrega segura, né? Entrega segura para o transportador, segura para o embarcador, para o varejista e para o cliente também, que caso aconteça qualquer tipo de situação. Mas eu estava até comentando com você, Vitor, que acho que um prazer que a gente carrega aqui como na porta é que quando a gente começou a empresa, muitos grandes varejistas, eles questionavam, pô, mas e o sinistro? Vocês vão comprar o líder do tráfico? Vocês vão pagar a milícia? Como é que vai ser? E a gente falou, não, a gente tem alguma experiência, era o caso da Ambev, a gente tinha alguns cases como a Boticário, de que quando a entrega ou quando a empresa está inserida na comunidade, com quem está gerindo a empresa é alguém de lá e o entregador também é de lá, existe uma licença social, uma proteção da própria comunidade para que nada aconteça. Então a gente caminhou nesse 1 ano e meio de operação sem sinistro nenhum, com exceção de um único sinistro que foi
eu diria, um erro gerencial nosso de querer entregar numa região que não era a nossa abrangência com uma pessoa que não era daquela Não região. era. Então a gente fugiu da nossa própria estratégia operacional e aconteceu aquele único sinistro. No entanto, ele representa muito 0,01% de provavelmente todas as entregas. por um aumento de demanda, né? Exato, de A 100 demanda é mil alta. entregas que a gente quase fez, a gente chegou a 80 mil mais ou menos, 30 entregas, que foi 30 pedidos, tiveram esse problema, mas a gente já contornou, já resolveu. Então, a gente tem essa segurança de que a gente, apesar de estar em lugares considerados como áreas de risco, a gente consegue ter uma operação que é segura e também assegurada por uma empresa como a 88i. Ah, que legal, cara. E assim, eu nesse tempo, nos últimos 5 anos, eu vi algumas prefeituras fazendo um trabalho relacionado a isso que foi bem legal. Eu não sei nem se ele continua hoje. Foi uma que um amigo, posso falar que ele é meu amigo mesmo, que é Uhum. o Geraldo Júlio, ele foi prefeito lá de Recife. Aí ele agora está secretário do governo de Pernambuco. Ele criou um programa chamado Renda App. Aí o Renda App era assim, ele pegava as pessoas que moravam nas regiões periféricas ali de Recife, dava uma bicicleta, o celular e internet, Ah. para ele começar a entregar. Só que ainda entregava no asfalto, não entregava ali na comunidade, por uma questão de ativação da venda, né? Então, as empresas que são as que vendem até aquele local lá, ainda não tinham entrado. Então, você vai pegar, por exemplo, citar só por exemplo, nem sei se é o caso deles, né? O Mercado Livre, o iFood, a Rappi, a Magazine Luiza, que não incluía o CEP do cara, ou mesmo tendo o CEP, não entrava lá. Então, assim, tem uma ponta que é o da venda que tem que cada vez mais abrir a cabeça, né? De Uhum. falar, inclui aqui porque dá para entregar. Eu acho que esse CEP digital vai melhorar bastante, né? Sem dúvida. Acho que tem um papel aí também de evangelização dessas várias cidades e estados, né? Para implementação disso, né? A gente acaba recebendo muito contato nas redes sociais, no nosso site, de pessoas, comerciantes, varejistas de outros estados, do Acre, a região norte do país, muitos lugares. Poxa, a gente precisa disso aqui. Aqui a gente sofre a mesma dor. Aqui também muita gente não recebe em casa, aqui muita gente não tem CEP, ou seja, é um problema nacional, né? A gente acaba, às vezes, não aceitando, porque a gente vê um número na manchete do jornal digital lá que o Brasil é a 10ª economia do mundo. Parece que a gente é um país milionário, mas aquilo é só o produto gerado, né? A renda do brasileiro é baixa, a É. tecnologia ainda é ineficiente, a nossa malha logística ela é muito mal investida, antiga. Então, o país é um país pobre, né? Não desenvolvido e, portanto, cheio de oportunidades. Portanto, cheio de oportunidades para empresas de tecnologia, de logística, para conseguirem oferecer soluções que atendam às demandas, né? Porque esse é o desenvolvimento do país. Existe lá uma necessidade, enquanto alguém não oferecer a tecnologia ou o serviço que atenda aquela necessidade, aquela renda não vai ser gerada. Mas a hora que chegar lá, a renda gera, aumenta o produto interno bruto, aquela pessoa que não podia vender agora vende, quem tinha um negócio que não podia ter agora consegue ter, e aí o país se desenvolve, a renda aumenta. Então É. tem o nosso desafio. Tem soluções que eu acho que são bem interessantes, que envolve essa corrida para classe C, D, que é, por exemplo, a CEMIG em Minas começou a fazer fazendas de painel solar, que nada mais é que pegar um terrenão, você bota um monte de painel lá, aí a energia gerada por aqueles painéis gera um desconto para Olha as que legal. pessoas. Então, aí eles começaram nas regiões periféricas, aí pegavam um terreno lá, começavam a gerar energia lá, e aí dava o desconto já para os moradores locais. Olha que interessante. É outra iniciativa, porque basicamente é o seguinte, assim, quanto mais gente conseguir entrar nessas regiões, melhor para todo mundo, porque todo mundo quer acessar carro bom, coisa boa, produto bom, todo mundo quer,
E também gerar oportunidade, né? Porque Sem aí a dúvida. pessoa, assim, a pessoa gerando essa economia local, esse efeito multiplicador local, vai melhorar o trânsito, porque o cara não vai precisar deslocar. Aqui em São Paulo é mais bizarro, né? Que é um absurdo, né? Aqui é o suprassumo da bizarrice, porque aqui, assim, você tem um volume gigantesco morando no Corinthians Itaquera. E aí você vai, na hora do rush, lá para trabalhar, o trem que vai do Corinthians Itaquera para o centro, lotadaço. E no mesmo horário, o do retorno você vai vazio. Vazio. Vagão só seu. Parece, pô, é melhor que carro, velho. Chofé, você vai deitado. Você não vai. Exato. Então, assim, não conseguiu levar as empresas para lá, né? Só que o digital tem essa coisa que é muito doida, né? Porque Consegue assim, diminuir essa distância. total, porque, por exemplo, você pode ter um vendedor daquela região periférica vendendo para qualquer lugar, se ele tiver, obviamente, o serviço logístico bom, ali da região, do local. Porque antigamente Ou seja, ele parece que é pode até muito ser um tempo. seller de uma empresa do urbano, né? Ou seja, aqui eu É, estou urbanizando, terceirizo um MEI lá, um empresário para pegar o meu produto que é aqui do centro urbano, para deixar lá alocado, abastecido, e ele faz o trabalho comercial, entrega, ou seja, o digital permite, né, que essa pessoa permite. está comprando da marca urbana, mas sendo atendida por uma E o empresa contrário local. também, porque assim, até pouco tempo atrás, o ponto físico, o ponto onde você botasse seu estabelecimento determinava muito o sucesso ou não da empreitada. Então, sei lá, montou um negócio na Paulista. Putz, bombou, hein, cara? Putz, muita gente passando, você vai vender um montão. Hoje não é mais, assim, o principal requisito, porque no digital, se você tem um bom produto, se comunica bem, tem o seu público nicho, você pode estar em regiões mais afastadas vendendo para o centro. Também. E aí você está gerando renda lá. Essa é uma das belezas do digital, né? Exato. Que aí ele embaralha um pouco as coisas lá. Então, num projeto que vai nas duas vias, pô, é sensacional, porque daí, por exemplo, o cara vendeu lá e vocês pegam o produto, vão até o asfalto, deixam em algum local para ir para uma outra perna e por aí vai, né? Exato. Isso Exato. é, assim, agregar esses mundos, putz, é fenomenal, hein? Sem Gera dúvidas. um efeito, assim, arrebatador, né? Desenvolve as pessoas, desenvolve a economia, desenvolve a região local anteriormente empobrecida. Ou seja, acho que esse é a veia do empresário, né? A gente é uma empresa startup de impacto, mas acho que todo empresário carrega isso, né? De alguma forma, o meu negócio está viabilizando emprego, está viabilizando tecnologia, qualidade de vida para as pessoas. Então, acho que é o prazer de trabalhar com a sua empresa e ainda mais no aspecto de desenvolvimento digital, né? Do mundo digital, dessa aproximação entre esses dois mundos. Cara, total, total. Aí você tem muitos atores trabalhando isso, né? E tem que trabalhar mesmo, não só desse cunho filantrópico e tal, mas o cunho de negócio mesmo. Pois Porque é. realmente, assim, é oportunidade para todo mundo. E assim, não dá para olhar para essa população que não seja com os olhos que, ó, eles têm um potencial gigantesco. E se eles têm um potencial gigantesco, tem muita oportunidade, né? Sabe que, ô Vitor, que a gente às vezes é provocado, né? O projeto de vocês, é como se a gente fosse uma ONG. E às vezes a gente é percebido dessa forma, né? Não que a gente tenha algo contra as ONGs, a gente acha maravilhoso o trabalho, mas a nossa visão é uma visão de empresa, né? A gente é uma empresa investida por fundos, acelerada por grandes companhias. A gente já passou pelo programa de aceleração da Founder Institute, da Inovativa, do Boticário, aí eu falei lá da Fundação Volkswagen, Google, além de dois fundos, o UOL, o LGA. E todos têm o mesmo interesse, é o desenvolvimento do mercado. Tem impacto social, tem impacto econômico, tem impacto ambiental, porque em alguns desses nossos projetos, inclusive na Brasilândia, a gente vai fazer só entrega com modais elétricos, preocupados também com
essa coisa que hoje a comunidade ainda não chegou nela ainda, né? A preocupação com o meio ambiente, a gente acredita muito nisso. Mas a gente sabe que para tudo isso acontecer, precisa ser uma coisa do mercado ir junto, né? Então, por exemplo, tem muito varejista que ele quer, de alguma forma, como qualquer empresa, apertar o last mile, por exemplo, pagando o ticket lá embaixo. Só que se ele faz isso, o entregador recebe mal, a empresa de last mile ela não sobrevive, ela não consegue, talvez, assegurar aquela entrega, não vai ter tecnologia, não vai ter bons profissionais e não vai desenvolver o mercado, não vai desenvolver o negócio. Então, quando todos acreditam, ou seja, remuneram bem, investem juntos, acreditam, todo o negócio para dar certo, você, melhor do que ninguém, sabe que normalmente o dinheiro vai na frente. Depois vem o resultado operacional, depois vem o impacto social, mas o dinheiro precisa chegar lá e fazer acontecer primeiro. E isso envolve uma mudança de mentalidade, né? Das grandes empresas, das grandes companhias, dos grandes gestores falarem, olha, aquele mercado tem potencial, a gente precisa investir. E aí, puxando a sardinha para a gente, investir na construção do CEP digital, investir numa empresa de last mile, assegurando ali uma volumetria, direcionando, né, a volumetria para aquela região, prestando ali uma relação saudável de entender os diferentes cenários que envolvem uma entrega numa região restrita. Ou seja, graças a Deus a gente tem ali hoje clientes que têm vindo junto com a gente. Então hoje a gente tem a Marisa, Riachuelo, a C&A, tem a Growth Suplementos, tem o Cencosud, Americanas, Mercado Livre, entrando agora, já pode falar que já está quase abrindo a operação com a gente, a Pet Love, tem a DHL, Carrefour, tem muita gente chegando junto com a gente agora, e que a gente tem recebido esse apoio no sentido de, pô, nós somos uma grande empresa, vamos acreditar no resultado que vocês vão gerar, e, consequentemente, eles vão ter um volume de negócios aumentado, a demanda aumentada, porque imagina que numa região com 500 mil pessoas, hoje ninguém recebe um produto de um varejista X. E, de repente, aquelas pessoas vão começando a descobrir, porque isso tem essa questão do desenvolvimento. É impossível você fazer um trabalho de comunicação a fim de que todas as pessoas saibam que agora elas podem comprar daquela marca que elas vão receber lá, porque na porta vai entregar. É difícil. Uhum. Mas quando essa empresa investe junto com a gente na comunicação regionalizada, carro de rua, banners, a pessoa começa a descobrir, quer dizer que se eu comprar agora da Riachuelo, vai chegar na porta da minha casa? Pô, então eu posso comprar. Agora sim eu quero comprar, agora eu não vou precisar me deslocar 5 quilômetros para ir para o correio, porque era até melhor ir para a loja direto comprar. Uhum. Então, aos poucos o mercado, os varejistas vão descobrindo o potencial e vão investindo, e a gente, inclusive, tem uma outra vertical, né? A gente falou de last mile, a gente falou de CEP digital, tem o Open Delivery também, que é a entrega de mercado do Cencosud, por exemplo, na casa da pessoa também, que não é um e-commerce. Mas também tem uma outra veia agora que a gente está trabalhando também, que é a mídia na comunidade e nas regiões periféricas, porque você tem que chegar lá e informar que você agora entrega lá naquela região. Então, alguns grandes players têm investido nesse projeto de mídia com a gente, porque a gente já está lá. Então, a gente tem expertise, a gente sabe como fazer, a gente tem o próprio entregador, que é uma mídia ambulante, ele pode ser ali vestido de uma determinada marca, não só dar na porta, e também ser remunerado pela marca por estar divulgando aquela empresa naquela região. Então, o desenvolvimento, ele tem ali todo um esforço de negócio que acontece em todas as esferas, né? Então, a gente acredita nessa força múltipla de todos os players para poder fazer o desenvolvimento daquela região. Cara, sensacional, meu caro. Muitíssimo obrigado, velho. Deixa aí um recado final aí para todo mundo aí. Quero agradecer você que acompanhou o Digitalize aqui comigo hoje até agora. Quero agradecer o Vitor pelo convite. Espero que a gente possa ter mais oportunidades juntos. E espero que você também, no teu negócio, onde você estiver, você sempre tenha a intenção de impactar pessoas, impactar seus funcionários, impactar seus clientes e, de alguma forma, colaborar com o desenvolvimento do nosso país. É isso aí. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário para a gente sempre ir melhorando. Até o próximo episódio. Valeu!